Olá, sou o professor Marcelo Dores, professor de Geografia, e hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a composição da população brasileira. Antes, eu peço que você se inscreva, que você dê uma curtida, deixa aí o seu joinha, seu coraçãozinho, deixa sua dúvida, seus comentários aí na seção adequada. Tudo bem? Venha comigo. Composição da população brasileira. Aqui, um detalhe extremamente significativo, porque é assim. A gente pode estudar a população numa escala mundial, mas aí a gente não pode ir muito longe porque a gente teria que pegar informações mais detalhadas de praticamente 9 bilhões de seres humanos. Então, quando se fala em composição de uma população, você acaba tendo uma característica mais direta. Nesse caso, especificamente, a população do nosso território. Por quê? Bom, é o local onde a gente mora. Então você tem um recorte bem menor para especificar. Tudo bem que são mais de 200 milhões de habitantes, é gente pra caramba, mas mesmo assim são condições que para a gente são mais favoráveis, são mais seguras, são mais tranquilas. E como se dá essa composição? Bom, aqui você pode observar pelo menos 3 características, só que nessa aula a gente vai enfatizar só uma, mas acompanha só para se ter uma ideia. Você tem a composição étnica da população brasileira. É importante a gente observar esse detalhe, já que o nosso país ele vem de uma herança colonial, onde você observa a presença do elemento europeu colonial. Eita. Colonial. Pronto, quase que não sai. Você tem a presença do elemento europeu, que chega como conquistador, a presença do elemento africano, que é trazido como escravizado, e um detalhe simples, mas significativo. Se você está observando que a população ela foi trazida, então já abre aquele precedente que não foi a livre escolha, diferente do colonizador. E você tem a população nativa, que, embora já estivesse aqui, a partir do momento em que se observa que ela já não tinha valor como escravizado, então essa população começa a ser perseguida e exterminada. Então, no que diz respeito à composição étnica da população brasileira, é importante lembrar da seguinte palavra: miscigenação ou mestiçagem. Ou, para simplificar, é uma população misturada, graças à presença desses 3 elementos, do europeu, ou melhor, 2 europeus, 2 africanos e 2 nativos. É importante você lembrar de colocar no plural, porque não se tratam de populações homogêneas. Ah, o europeu. Vieram portugueses, que são diferentes dos italianos, que são diferentes dos espanhóis, que são diferentes dos alemães. A mesma coisa para os africanos. Vieram sudaneses, vieram bantos, que são características étnicas distintas. E incluindo aí a população nativa, aí é que a diferença ela aumenta ainda mais. Outra característica na população brasileira é a questão do gênero. Afinal de contas, nós temos a população masculina, a população feminina, que foram construídos socioeconomicamente de maneiras distintas, onde se observa um predomínio numérico da população masculina e um predomínio econômico da população masculina, fazendo com que isso influencie na estrutura da população. Mas o que vai nos interessar nessa aula é a questão da composição etária. Nesse caso, você observa as diferentes faixas etárias que formam uma população. Você tem a população jovem, a população adulta, a população idosa. Sempre que possível, tenta lembrar nessa ordem para que você abra um facilitador. Você tem a população jovem, a população adulta, a população idosa. Colocado dessa maneira, você enxerga uma evolução etária do mais novo ao mais idoso, mostrando o perfil de um crescimento vertical para a população. E com base nisso, você acompanhar a representação gráfica
no formato de uma pirâmide. Na prática, não é necessariamente uma pirâmide, mas desde quando a gente, aqui no Brasil, passa didaticamente a explorar, a conhecer essas informações, lá nas décadas de 70 e 80, o formato desse gráfico para a população brasileira lembrava aquele formato clássico piramidal. Daí ficar conhecido como sendo uma pirâmide etária, onde lá nas décadas de 70, 80, a base dessa pirâmide aparecia mais larga que o restante do corpo da pirâmide, como é comum numa figura piramidal triangular clássica. A base ela é mais larga que o restante, fazendo com que você observasse que os investimentos demográficos, ou seja, aquilo que o governo, as autoridades precisam investir na população, priorizassem essa estrutura, a base da população. E outra, lembra do que eu falei? Para sempre que possível, você lembrar da distribuição etária dessa maneira, jovem, adulto, idoso, então acompanha. Se você tem a população jovem, é ela quem forma a base da pirâmide etária. Então, uma base mais larga, investimentos demográficos, ou seja, saúde, educação, priorizados para essa faixa etária. Atenção, não são os únicos investimentos, mas são aqueles que tenham uma maior relevância. Seguindo, você tem o corpo da pirâmide. Eu costumo falar em tom de brincadeira que é só você lembrar de uma botija de gás. Na botija, o pé, ou melhor, a base é menor, é mais estreita que o restante do corpo. Então, numa botija, o corpo mais largo mostra um maior predomínio para a população adulta. E é exatamente essa parcela da população que caracteriza a população economicamente ativa. É a força de trabalho, é aquela que vai movimentar a economia. Agora, quando você observa que o topo da pirâmide etária está não apenas mais largo, mas também mais alto, e isso já nos mostra um perfil para a população idosa. Então, os investimentos demográficos vão ter que priorizar essa estrutura, até para garantir, assegurar ainda mais um futuro melhor para essa população. E o Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, foi vivendo essas transformações. Pausa. Se são mudanças na estrutura de uma população, pode ter certeza, isso está nos mostrando uma transição demográfica. A regra, ela é mais ou menos a seguinte: toda vez que você observa uma mudança no perfil etário de uma população, essa transição ela está em curso. E se isso ocorre, afeta a estrutura socioeconômica. Em caso de dúvida, se você tem mais jovens, você procura construir o futuro para essa faixa etária. Agora, se você tem uma população mais adulta, então você já não olha tanto para o futuro, você se preocupa com o momento. Afinal de contas, mais adultos, você tem que qualificar essa população e você tem que gerar uma quantidade maior de empregos para atender a demanda dessa população. Então, de novo, quando você caracteriza a composição da população brasileira, lembra principalmente da composição étnica, da composição por gênero e, como a gente vai reforçar daqui a pouco, a composição etária, beleza? Então, antes da gente seguir e treinar algumas questões,
Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar aí a sua curtida, o seu joinha e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aí para a gente analisar e responder. Tudo bem? Agora me acompanha para as questões. Olha só, leia os textos a seguir. Nota que você tem pirâmides etárias. E uma característica extremamente importante é que a pirâmide, de preferência, ela não deve aparecer sozinha. Porque nota, se a pirâmide ela te mostra perfis etários diferentes, então a pirâmide ela acompanha a transição. Nota aí na imagem, você tem uma pirâmide da década de 80, depois uma pirâmide de 2011 e outra projetada para 2040. Sendo assim, esse intervalo de 3 décadas de uma para outra, né, arredondando, mostra exatamente um perfil para a população. Acompanhe comigo. Você tem na primeira pirâmide aquele formato, como eu falei, triangular, piramidal, clássico, com a base muito mais larga do que o restante do corpo da pirâmide. Passadas 3 décadas, nota, quem tinha nascido na década de 80 já vai estar com 30 anos, ou seja, já é população adulta. Então, nota que as partes mais largas são exatamente aquelas partes entre a faixa de 20 e de 60 anos, exatamente o perfil da população adulta. Nota também que a base, o pé, dá uma olhada naquela parte mais baixa, inferior a 10 anos, ela está mais estreita, ou seja, já não tem tantas crianças nascendo. Isso já vai nos mostrando claramente essa transição demográfica. E quando você observa a projeção para 2040, você tem uma quantidade significativa já na parte do topo, mostrando não só um número maior de idosos, porque o topo ele está mais largo, principalmente para a população feminina, mas ele também está mais alto, ou seja, tem mais idosos e os idosos estão vivendo cada vez mais. Tem um nome para isso, longevidade, o que mostra essa característica. E um detalhe que eu sempre costumo observar, eu chamo de efeito gangorra. Sabe, gangorra, aqueles parquinhos, aqueles brinquedos de parquinho? Olha só, quando um lado da gangorra está baixo, o outro lado está alto. Então acompanha. Primeira pirâmide etária, década de 80. A base ela está larga, mas o topo está estreito. Então você tem uma maior natalidade, mas nessa época uma expectativa de vida menor, o que acaba fazendo com que os investimentos passem para uma faixa etária. Quando você observa a projeção para 2040, está justamente o contrário. Os índices de natalidade diminuíram, mas a expectativa de vida aumentou. Então, no caso da realidade brasileira, você pode observar adequadamente esses aspectos. Mas me acompanha no restante das informações. Secretário da SNDPI defende o aumento do número de geriatras na rede pública de saúde. No dia 28 de agosto de 2019, o secretário nacional da Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, afirmou que o aumento do número de geriatras disponíveis nas instituições públicas de saúde possibilitará uma abordagem especializada, transversal, sistêmica e integral no atendimento das necessidades da população idosa, além da ampliação do acesso de maior parcela dessa população aos serviços especializados no âmbito da saúde pública. Isso porque, segundo o estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, 75% dos idosos dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, considerou o secretário. Repetindo uma informação que vocês vão me ouvir falando inúmeras vezes ao longo das aulas. Sempre atente para os detalhes. Os detalhes, eles vão fazer a diferença numa questão como essa. Olha só,
A necessidade de amplos serviços e espaços especializados, como assistência médica, asilos e casas de repouso, para a população que demandará de maior assistência à mais velha. É assim, isso parece convidativo, mas tem um detalhe, na verdade tem dois detalhes, que aparece no texto que faz a diferença. Volta lá rapidinho para o texto para a gente acompanhar. Primeiro, no título, número de geriatras na rede pública. Segundo, ali na terceira linha, instituições públicas de saúde. De novo, na quarta, quinta, na sexta linha, serviços especializados no âmbito da saúde pública. Eu brinco dizendo que isso é o caso de quando a gente quer dar uma indireta para a pessoa. A pessoa está meio aérea, não está percebendo o que você está querendo afirmar, e tu repete, tu insiste numa palavra ou numa expressão. Notou que a questão saúde pública aparece pelo menos 3 vezes, mencionada de maneira explícita? Agora acompanha lá na letra A. Quando ele fala assistência médica, asilos e casas de repouso. Ah, mas isso é uma preocupação para a população mais idosa. Tá, só que asilos e casas de repouso não significam instalações públicas, muito pelo contrário. Em geral, são instituições particulares. E se a questão fosse aumentar a demanda de instituições, de serviços particulares, o texto estaria falando isso, mas não. Ele começa nos mostrando uma pirâmide etária, ou seja, começa nos mostrando a composição da população brasileira, fazendo com que a gente perceba, olha, é necessário investimentos demográficos e esses investimentos, obrigatoriamente, eles precisam vir do poder público. Porque, obrigatoriamente, é o governo cuidando da sua população. Ainda mais uma população idosa, que já trabalhou 30, 40, 50 anos e agora precisa de um descanso merecido, e esse descanso é proporcionado justamente pelo poder público. Como na letra A, ele deixa essa dualidade. Pera, asilo, casa de repouso, pera, pode ser do poder público, mas também pode ser da iniciativa privada. Então, gerou essa dualidade, já se afasta da informação. Então, não poderia ser a letra A. Vamos para a próxima. Que apesar da pirâmide etária apresentar uma redução da população idosa, década de 80, a população idosa estava menor, mas a projeção para 2040 mostrava uma população idosa maior. E, de novo, atente aos detalhes. Estou gravando essa aula em março de 2025. Então, são 15 anos restantes para o limite que ele projetou. Então, a tendência é o número de idosos aumentar cada vez mais. Para e pensa, a última vez que você foi a um shopping ou a um evento público, presta atenção na quantidade mais significativa de pessoas acima de 50, acima de 60 anos. Ainda temos muitos jovens na população brasileira, mas o número de idosos aumentou de uma forma cada vez mais significativa. Aumentou e aumenta de uma forma mais significativa. Então, também não poderia ser a letra B. Letra C, que a sociedade civil organizada, em vista das projeções para a população brasileira para o ano 2040, vem exigindo a integração dos diferentes setores da política pública para atender às necessidades da população idosa. Parece convidativo, mas se você parar para observar, o título do texto menciona a questão de geriatras, menciona a questão de profissionais voltados diretamente para aquele público. Ah, mas precisa integrar os diferentes setores. Então, tá. Quer dizer que o setor de transportes, o setor agrário, o setor energético também precisam ser integrados. Bom, eu até posso apontar algumas situações que facilitariam essa situação, mas percebeu? Fica genérico demais. Setor de transportes não é apenas o transporte público urbano, é o transporte intermunicipal para cargas, mercadorias. E aí não tem muito como você
ajustar esse detalhe. De novo, fica convidativo, mas sempre que possível, desconfie, tá? Vamos para a próxima. Letra D, aumento gradativo da população idosa, confere, mostra a importância de se pensar em políticas na saúde pública que atendam às demandas dessa parcela da população. Parece com a letra C, mas agora tem um detalhe, está sendo mais direto, está sendo mais específico. Por isso, está aí a nossa resposta. Só analisando a letra E, que a pirâmide etária, embora incapaz de apresentar o grau de desenvolvimento de um país, então tá. Quer dizer que alguém projetou 3 pirâmides, fez uma projeção para o futuro porque não tinha nada de útil para fazer. Porque se ele está dizendo que a pirâmide etária é incapaz, então por que diabo se elabora uma pirâmide etária? Ela pode não ser específica, ela pode não determinar as características, mas a presença dela é importante, é um gráfico, é um desenho que você faz para bater os olhos e facilitar a identificação. Um texto também faz isso? Faz. Mas vamos ser frios e calculistas. Algumas pessoas leem um texto e tem tanta palavra ali que elas às vezes se atrapalham. Ou vai que a pessoa tenha alguma deficiência na visão, esteja lendo ali, comece a embaralhar as informações. O gráfico, o desenho, ele é mais direto. Por isso que de vez em quando se faz um comentário jocoso. Fulano, entendeu? Ou quer que eu desenhe? Porque o desenho meio que facilita um pouco a situação. Beleza? Vamos para a próxima. Composição da população brasileira por faixa de idade. Você nota, década de 80, há mais de 30 anos, há 40 anos, aliás, você observa o maior número de nascimentos, base mais larga. 2011, você já nota uma redução significativa na taxa de natalidade e para 2040, sempre lembrando, é uma projeção, é a distribuição ideal. Você vê o ontem, você vê algo mais próximo do hoje e você joga para o futuro. E aí, ó, a base da pirâmide muito mais estreita, mostrando exatamente essas diferenças, beleza? Então, acompanha. A evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Lembrei, já deixou seu like, seu joinha, já se inscreveu? Beleza. Aproveita também e compartilha para as pessoas que você sabe que essa informação ela seria útil, ou para os seus colegas que estão ali estudando, e você, olha, eu estava estudando isso aqui, olha esse vídeo interessante, tá? Esquece de ficar compartilhando o vídeo do gatinho e compartilha os nossos vídeos, tá? Beleza? Então, acompanha. Evolução da pirâmide etária. Então, qual foi essa evolução? A base, ela foi estreitando. Lembra do que eu falei na outra questão, do efeito gangorra? Se a base estreitou, ou seja, se ela diminuiu, a expectativa de vida ela vai aumentando. Se a expectativa de vida aumenta, significa que se tem maior longevidade. E se tem maior longevidade, vamos lá, isso aponta para um crescimento da faixa juvenil? Não. O que está acontecendo é que a população ela está envelhecendo, ela está se tornando mais madura. Então, não condiz com a letra A. Se a população está mais madura, então, peraí, eu posso afirmar que a expectativa de vida, ela está aumentando. Então, aí a gente já tem a nossa resposta, a letra B. Mas, de novo, dá uma verificada nas outras informações. Sempre tenha esse cuidado. Elevação da taxa de fecundidade. Fecundidade, ela conversa direto com a natalidade. Atenção, fecundidade é um conceito, natalidade é outro conceito, mas os dois estão interligados. Então, se a natalidade aumenta, a fecundidade aumenta. Se a fecundidade baixa, a natalidade baixa. Tanto que nas aulas presenciais eu sempre faço um comentário meio indiscreto, que todos nós, em geral, temos mais tios do que irmãos, porque nossos tios são de uma outra geração, da geração de nossos avós, então tiveram mais filhos. Taxa de fecundidade elevada.
Todo mundo tende a ter algum histórico na família, de alguma avó, bisavó, tataravó, que teve 7, 8, 9, 10 filhos. E, se você parar para observar, é uma diferença em relação ao que se tem hoje. Então, hoje, a taxa de fecundidade, ela tende a diminuir. E até como minha avó falava, vai parando, vai diminuindo, diminuindo, até que pare. Então, a tendência é que haja essa estagnação. Mesmo crianças ainda nascendo, mas nascem numa quantidade que não vai diferenciar significativamente no crescimento da população. Erro da letra D, predomínio da população masculina. Assim, a questão do gênero de uma população, ela pode ser observada também na pirâmide etária. Para isso, se convencionou você olhar a pirâmide e o lado esquerdo do observador ser o da população masculina e o lado direito do observador ser da população feminina. É uma convenção, é uma arbitrariedade que a gente teve que cometer para bater os olhos e facilitar a vida, para evitar, principalmente numa questão de prova, em que a pessoa ficaria olhando, sabe, o que eu tenho que olhar? Então, não, já está ali definido. Tanto que ou as pirâmides estão em cores, ou elas estão em tons diferentes de uma mesma cor, tons diferentes de cinza. E aí você bate os olhos e vê logo a diferença. E o lado da população feminina, principalmente para a população idosa, tende a ser maior. E se a gente acabou de observar que a expectativa de vida está aumentando, é porque os índices de mortalidade eles estão diminuindo, principalmente para a população jovem. Ou seja, quando eu vejo que a expectativa de vida está aumentando, lá no início, a mortalidade infantil ela está diminuindo. Então, gerando, novamente, aquela ideia do efeito gangorra. Tudo bem? Então, acompanha, vamos para a próxima. Composição da população residente total por sexo e grupos de idade. Uma estrutura feita entre a década de 90 e a década passada. Nota que aqui ele faz uma divisão, e essa divisão ela está representada pelos tons diferentes para as linhas. Nota, a linha mais clara, que na base ela está mais larga de todas, mostra a década de 90, coerente com o contexto da época. Quando você vê esse tom intermediário, corresponde a 2000. Então, o que acontece na base? Ela foi diminuindo. A natalidade ela foi diminuindo. E você tem o tom mais escuro, que corresponde exatamente a 2010. Então, a base ela foi estreitando, ou seja, a taxa de natalidade ela diminui cada vez mais. Isso é fácil da gente evidenciar, porque além da gente ver famílias com cada vez menos filhos, mesmo que a família tenha 2 ou 3 filhos, nota que há uma diferença de idade significativa entre as crianças, que é uma estrutura muito comum de se ver em economias que, embora sejam desenvolvidas, aquela ideia de uma família numerosa ainda é parte da cultura daquela sociedade, como na sociedade estadunidense. Se você pegar uma retrospectiva dos filmes ou séries ou obras literárias que você tenha acompanhado, ambientadas nas décadas de 60, 70, 80, as famílias tinham muitos filhos, mas era mais ou menos assim. Enquanto o mais velho estava na adolescência, o segundo ainda estava na idade infantil, mostrando uma diferença de 3, 4 ou até 5 anos de um para outro. Então, quando a gente vê essa realidade hoje para o Brasil, a gente acompanha essa característica, mas acompanha aqui as alternativas. O que ele quer exatamente? A evolução na estrutura etária apresentada influenciou o Estado, ou melhor dizendo, influenciou o poder público a formular uma determinada ação. Ou seja,
a minha população, a população do meu país, está vivendo uma determinada transição. Como vocês observaram, a base ela está estreitando. Se a base está estreitando, eu tenho uma menor taxa de natalidade. Então, se eu tenho cada vez menos crianças nascendo, lá para o futuro, a expectativa de vida ela está aumentando. Então, eu, poder público, preciso fazer o investimento necessário para essa população, o que significa ter uma preocupação previdenciária cada vez maior. Já adiantei a resposta e detalhe, olha a palavra, previdência, previdência, previsão. Você está agora se preocupando com o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos. Você já está estruturando esse processo. Mas vamos por partes. Isso garante a igualdade de gênero? Não, porque a diferença de gênero que a pirâmide etária nos mostra é identificar que a população feminina tem uma expectativa de vida maior. Então são diferenças normais simplesmente da estrutura do gênero. Você não precisa defender um outro direito por conta disso. E o gráfico também não te mostra uma base adequada para isso. Priorizar a construção de escolas, aqui você tem que ter um pequeno cuidado. Por quê? Tá, escolas, em geral a gente pensa em crianças, mas lembra que nós adultos e os idosos também podem precisar do espaço físico escolar para algum curso profissionalizante, para alguma estratégia de capacitação profissional. Mas nesse caso, você não precisa construir as escolas, basta aproveitar as que já existem. Se em geral escolas são para as crianças, então elas vão frequentar o ambiente pela manhã e ou à tarde. À noite, o espaço ele fica ocioso. E se for um adulto que trabalha durante o dia, frequenta aquele espaço à noite. Se for um idoso que pode estar aposentado, mas usa o período diurno para outras atividades, então vai acessar aquele espaço à noite. Então você não precisa construir, é só aproveitar o que já tem. Reestruturar o sistema previdenciário, sim. Principalmente porque nós, adultos, vamos ficar idosos. Nós, adultos, vamos, aos poucos, nos afastando do mercado de trabalho. Significa que diminui a população ativa, aumenta o número de dependentes, porque embora todos vocês conheçam pelo menos um idoso que está em plena condição física e mental, mas isso não é uma regra absoluta. Em caso de dúvida, é só você parar para observar. Como eu falei, estou gravando essa aula em março de 2025, próximo da data em que o ator Gene Hackman faleceu. Ele tinha 95 anos e estava com Alzheimer. Gene Hackman era um ator reconhecido, ele trabalhou em filmes como Superman, Operação França, Os Imperdoáveis, ganhou o Oscar por Imperdoáveis e teve um fim tecnicamente trágico pela situação. Então, é algo que precisa ser acompanhado, não especificamente para a questão do Alzheimer, mas à medida que nós nos tornamos idosos, a gente vai precisando de cuidados mais específicos, mais direcionados. Por isso, reestruturar esse sistema, investir no controle da natalidade. Aliás, está aí uma coisa que eu não tinha mencionado. Tem um controle de natalidade e tem um planejamento familiar. Ambos caminham para uma mesma direção? Mais ou menos. Só que o controle ele é determinado, ele é imposto. Isso é parte da política de Estado para gerenciar uma emergência. Tem crianças demais, tem nascimentos demais, isso começa a impactar a economia, então a gente tem que pisar no freio para recuperar o processo. Só que, paralelo ao controle de natalidade, você faz diversos outros investimentos sociais. Exemplo, a China. O problema é que quando a gente fala da China, a gente só lembra da política do filho único, porque é algo duplamente chamativo. Primeiro,
pela política de controle de natalidade, e segundo, é a China, é comunista, então a gente já hostiliza, já implica logo. Mas o que pouca gente acompanhou é que, paralelo à política do filho único, o governo chinês foi investindo no desenvolvimento da sua própria sociedade. Do contrário, a China jamais teria se tornado a potência econômica que ela é hoje apenas com um controle de natalidade. É aquela situação que está bem ali na nossa cara, mas que nem sempre a gente enxerga. Fiscalizar a entrada de imigrantes, detalhe, uma pirâmide etária, ela mostra a composição etária pela natalidade. O que está chegando através da imigração, a pirâmide etária não tem como acompanhar isso, então não justificaria, não influenciaria esse processo. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Observe os gráficos abaixo. População por faixa etária, década de 80. Aquele perfil clássico com a base muito mais larga. E no outro, Brasil, população por faixa etária para 2000, 2 décadas depois do primeiro. Nota que a base, ela estreitou e lá no topo você tem um alargamento da pirâmide etária, deixando bem clara essa distribuição. Acompanhando o enunciado, ele vai dizer o seguinte: gráficos acima dizem respeito às pirâmides etárias brasileiras organizadas de acordo com os dados divulgados nos censos de 80 e 2000, realizados pelo IBGE. Na comparação, observa-se que a pirâmide etária da população brasileira está se tornando cada vez mais estreita e o ápice mais largo. Verifica-se também que o corpo está cada vez maior, o que reflete a diminuição das taxas de crescimento vegetativo, aquelas taxas resultantes da diferença entre natalidade e mortalidade, o que provocou uma mudança no perfil da pirâmide etária brasileira nessa comparação. Até tomando como base as questões que a gente já viu, a gente vê aquele cenário clássico da base da pirâmide estreitando, do topo da pirâmide ficando mais alto e mais largo. O cenário clássico de uma transição demográfica. Mas, acompanhando no enunciado e nas alternativas, a gente vai observar o seguinte. Não esqueça de deixar aí o seu like, deixar aí a sua curtida, o coraçãozinho e se inscrever no canal para você estar sempre recebendo ali as notícias e as atualizações. E também deixa ali suas dúvidas, deixe seus comentários, que a gente vai ter o maior prazer em ler e responder para que você acompanhe. Tudo bem? Então, já fez isso? Beleza. Agora, acompanhe. A respeito da análise das pirâmides etárias apresentadas acima, é correto afirmar que a análise das pirâmides permite verificar a composição etária de uma população e seu reflexo na estrutura da população economicamente ativa. Essa estrutura, grosseiramente falando, é a população adulta. Porque é assim, existe uma idade para a população poder ser considerada ativa. Grosseiramente falando, é acima de 10 anos, porque acima de 10 anos já é possível exercer algumas atividades remuneradas. Claro, dentro de algumas restrições, limitações por conta da faixa etária. Por isso, formalmente, a gente atribui a população adulta, a população economicamente ativa, para a população adulta. Ela já terminou as etapas obrigatórias da educação, ela já tem acima de 18 anos, pode até ser que ela já esteja numa faculdade, ou seja, já caminhando para uma qualificação. Então, a gente enxerga isso através da pirâmide etária. E ele menciona a qual é formada por pessoas que exercem atividades remuneradas. Não apenas estão disponíveis, mas estão ali também exercendo. Já temos a nossa resposta, mas, de novo, não custa nada você observar as outras alternativas. Assim como também não custa nada você deixar o seu like, seu joinha, então também não custa nada você fazer essa observação. A análise das pirâmides servem como subsídios para a elaboração de políticas previdenciárias, tudo bem, e influencia diretamente em questões que dizem respeito à concessão de benefícios, na medida em que diminui o número de pessoas aposentadas. Não.
Porque se você vai definir políticas previdenciárias, é porque você tem um número maior de aposentados e a tendência é esse número aumentar. A análise das pirâmides etárias subsidia o Estado na elaboração de políticas públicas, na educação, saúde, saneamento e cultura, tudo bem, de modo que possam ser elaboradas ações que atendam às expectativas de uma população que está ficando cada vez mais idosa e não cada vez mais jovem. Letra D, a análise das pirâmides etárias permite verificar a composição da população feminina brasileira e serve como subsídio para a elaboração de políticas públicas de gênero para uma população feminina cada vez mais jovem. Só tem uma maneira de uma população ficar cada vez mais jovem, que é com o aumento da natalidade. E só o aumento da natalidade não determina se vai ter mais homens ou mais mulheres. Isso é determinado ao longo da vida por conta dos indicadores de mortandade, que em geral são maiores para os homens do que para as mulheres. Por isso, a tendência é, quanto mais a população envelhece, maior acaba sendo a população feminina. Fora esse detalhe, e é algo que não tem como a gente determinar, não tem como você ter uma população mais jovem. E o erro da letra E, análise das pirâmides etárias, auxilia o Estado na elaboração de programas sociais, tudo bem, que objetiva a inclusão social e distribuição de renda na intenção de corrigir as distorções do crescimento desigual entre a população brasileira. Acontece que para isso você não precisa da pirâmide etária. Você faz isso observando o retrospecto de como está social e economicamente a população de um país, no caso do território brasileiro. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Muito obrigado pelo acompanhamento, pela participação nessa aula. De novo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, nos acompanhe. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tudo bem? Obrigado, pessoal.